Quem já ouviu falar aqui na parábola do semeador? Quem ouviu? Levanta a mão. Quem já leu? Levanta a mão. Olha só, 10% da igreja. Que legal, vocês vão ouvir hoje. Amém? Vamos dar início à leitura? Antes da leitura, perdão, eu quero pedir o vídeo e a lista do material. Quem sabe aqui que nós estamos em construção? Levanta a mão. Já iniciamos a construção da igreja. Amém? A igreja no terreno aqui ao lado, e nós vamos fazer um ambiente, um espaço maior do que esse, com uma sala mais confortável para as crianças, né? Afinal, crente tem muito filho. Tem ou não tem? Nós temos ou não temos? Muito filho. Então a gente precisa de um bom local para acomodá-los. Amém? Então coloca aqui a lista do material, por favor. É os dois, a lista e o vídeo. Você pode colocar primeiro a lista, amém? Não estava preparado, né? Amém. Irmãos, nós estamos na primeira etapa da nossa obra. Qual é a primeira etapa? É a fundação. Para quem não sabe, a fundação se gasta muito, é ou não é? Muito ferro, muito cimento, muito seixo, areia. O que mais? Os radier nós já compramos todos, quero agradecer, amém? A todos que ofertaram, que semearam. Compramos também, tenta ampliar aí se você conseguir, os 7 radier já compramos, barra de ferro eram 33, de 3/8, mas eu acho que nós compramos, deixa eu fazer a conta, compramos 10 primeiro, depois mais 10 dá 20, depois mais 12, compramos então 32 barras de ferro, amém? Então acho que só falta uma. O arame não compramos todos, prego também só compramos 1 quilo para iniciar. Tábua, irmãos, nós precisamos de... Isso, é um mistério. Nós precisamos de 6 dúzias, é isso? É isso, 6 dúzias de tábua. Nós não compramos nenhuma tábua ainda, amém? Só para falar para os irmãos, os ripão eram 3 dúzias, já recebemos 1 dúzia. Deus abençoe, obrigado àquele que ofertou, amém? Saco de cimento, eu acho que nós temos 10 ou 12 aqui embaixo, e 1 milheiro de tijolo que nós precisamos para essa semana. Então, é o que nós estamos precisando para a obra não parar, amém? E eu quero desafiar você, que ainda não deu a sua oferta, a semear nesta construção e nesta obra, amém? O que é a igreja? Igreja é um lugar de restauração de pessoas, amém? A sociedade, irmãos, o governo não faz esse trabalho. Ele não tem ferramentas para isso. Só a igreja tem essa ferramenta. E sabe quem deu para a igreja? Diga Deus. Deus confiou isso à igreja. Amém? Então eu quero perguntar, quem aqui pode ofertar alguma coisa, algum desses materiais e quer fazer isso de coração? Amém? Tem alguém aqui que pode contribuir com essa obra? Doando alguma coisa? Pastor, eu quero doar, mas eu não tenho hoje, eu recebo dia 30, dia 5. Você vai entregar a sua oferta no dia que você receber. Amém? Se você não puder dar hoje, você dá no dia que você puder. Eu queria perguntar se tem alguém. Pode ser o arame, o prego, uma parte do milheiro, o milheiro de tijolo. Anota para mim alguém, 2 pessoas anotando, porque depois a gente fala, não consegui anotar tudo. Ah, já? Então, já foi os pregos, amém? Ainda precisa do arame, eu não lembro se está 18, 20 reais o quilo, não me lembro. Mas a gente precisa para essa semana do milheiro de tijolo. Quanto que está o milheiro de tijolo? 750 reais, amém? Talvez tenha alguém aqui que possa dar, eu posso dar o milheiro, mas talvez não. Milheiro de tijolo? Vamos aplaudir Jesus, irmão? Obrigado, viu? Eu ia dizer que você poderia dividir, cada um dá uma parte, mas já temos o milheiro de tijolo. Wagner, amém? Então a gente precisa, temos 12 sacos de cimento. Ainda falta quantos? 23. É isso mesmo? Quem é bom de conta aí? 23. Tem alguém que pode dar 1 saco, 2 sacos de cimento? 2 Denilton, Mateus, 1 saco, Antônio, 2. Quem mais, irmãos? Vitor Hugo. Quantos? Então, pergunta do Senhor, ele falou que sei lá quantos, acho que ele quer dar uns 20 logo. 2 sacos ali a irmã Aline, perdão, irmã. Mais 1 saco Andrei, 2 sacos Naim, tem que ser rápido a pessoa. 2 Vitor Hugo, o arame recozido, a Rízia.
Lá atrás o Charles. 2 cimento. Quem mais, irmãos? Tem mais alguém? 1 cimento, Railson. Eu não sei quanto cimento tá, mas acho que não deu ainda não tudo. Felipe, 1 cimento. Obrigado, Felipe. Deus abençoe. Irmãos, a gente vai estar fazendo isso todo domingo, porque a obra não pode parar, amém? Deus abençoe a todos. E semana que vem, se você quiser, ou durante a semana, olha, eu posso dar isso, você pode falar conosco, amém? Vamos aplaudir Jesus? Depois você pode, se você quiser dar uma olhada aqui, os buracos da fundação já foram cavados. Inclusive tinha até as crianças pulando lá dentro. Eu acho que elas estão orando para chover, para elas tomar banho, né? Porque é um buraco que dá para tomar um banho legal. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 13, verso 1. Eu quero convidar você a se concentrar agora. Não deixar nada roubar a sua atenção. Porque a Bíblia diz que quando a gente não entende a palavra, sabe por que a gente não entendeu? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Sabe por que a pessoa não entende? Pergunta. Jesus disse que o maligno vem e rouba a semente que foi semeada. Entende? Então nunca aceite vir para a igreja, irmãos, e não prestar atenção, e não entender. Não deixe nada roubar a sua atenção. Amém? Diz assim, Mateus 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, diga boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Verso 13. Por essa razão ele lhes falou por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Repita comigo a sua frase: entender com o coração. Amém. E converter-se e eu os curaria. Verso 18 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Preste atenção, porque aqui Jesus está explicando a parábola que ele contou sobre a semeadura. Amém? Verso 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, diga pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra,
mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Diga, infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Pode colocar na tela aqui o tema da mensagem de hoje. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar nesse momento comigo. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença e diante da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra produza o fruto para qual está sendo enviada. Que nessa noite, meu Deus, possamos sair daqui entendendo sobre o Teu reino, sobre a Tua vontade, sobre a Tua palavra e sobre as nossas vidas. Deus, faz o milagre nessa noite em cada pessoa que entrou aqui. Que toda dúvida, toda incredulidade, todo medo caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a Tua vontade, meu Deus, seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Diga amém e aplauda Jesus. O tema da mensagem de hoje é: que tipo de terra eu sou? Amém? Você vai perguntar para a pessoa que está ao seu lado, ou vai dizer para ela que tipo de terra eu sou. Agora para o outro lado, vira e diz: que tipo de terra eu sou? Agora você vai ter que responder para ela: olha, pergunta para Jesus, que Ele vai te dizer, que Ele vai te revelar, essa noite. Quantos creem que Deus fala? Amém? Amém? Eu esqueci de colocar o vídeo do material da obra. Pode colocar aí para nós? Vocês têm que me lembrar, meus discípulos. Não é verdade? Vocês concordam? Vai lá. É rapidinho, tá? É 30 segundos. Isso aí, irmão, foi cada irmão aqui que doou, amém? Tem areia, tem cesto para começar. Os radiers já foram todos comprados. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Só não tem o vídeo do cimento chegando, mas está aí, tá bom? Glória a Deus. Amém. Queridos, vocês já perceberam que todas as pessoas que vêm para Cristo, ela vem com os mesmos problemas, né? Quem aqui já veio para Jesus, entregou sua vida para Jesus? Só a metade, vou dar mais uma oportunidade. Quem aqui já conheceu a Cristo, já veio para a igreja, já ouviu a palavra? Você percebeu que todos nós, viemos com os mesmos problemas? É ou não é verdade? Não, pastor, é diferente. Não, é diferente o seu do seu irmão, mas o seu é igual de alguém. É ou não é? A gente vem com um problema familiar, sim ou não? A gente vem com problema sentimental, a gente vem com feridas na alma, é ou não é? A gente vem com amargura, sim ou não? A gente vem cheio de problema, né? Mas todas as pessoas, irmãos, que vêm para Cristo, vêm com algum problema. E na verdade o problema, eu acredito assim, que Deus usa aquele problema para que a gente procure Ele. Porque se tudo fosse muito bom na nossa vida, por que iríamos buscar a Cristo? É ou não é verdade? Então a gente vem com os mesmos problemas. Uns com problemas de vícios, né, de família, sentimental, financeiro. Tem até pessoas que vêm para a igreja porque está liso. Tem ou não tem? Não vou perguntar quem chegou aqui, porque, né, vai ficar legal. Mas tem pessoas que procuram a igreja porque estão desempregadas. É ou não é verdade? E a semente cai na terra do coração delas. Elas creem, elas oram, e Deus abençoa e dá um emprego. Amém. Sim ou não? Mas nós vamos ver na parábola do semeador que a própria parábola que Jesus conta diz que eram 4 terras. E a mesma semente caiu em cada uma dessas terras.
Em uma, não deu fruto porque o terreno era pedregoso, o coração era muito duro. Na outra, até deu logo fruto, mas não se aprofundou. A terra era muito rasa. A pessoa não se aprofundou em conhecer a Deus, em buscar a Deus, em obedecer a Deus. E aqui vão ter várias terras. Outra terra, a pessoa até nasceu a planta, depois que ela conheceu a palavra de Deus. Ela até se converteu. Mas o que aconteceu? As preocupações da vida, os problemas da vida, os desejos da vida, a ambição por dinheiro, ou por fama, ou por status, essas coisas sufocam a semente. Quem está entendendo? Porque quando Jesus explica a parábola, fica bem claro que a terra somos nós. Diga, a terra sou eu. E a semente é a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus só existe uma, sim ou não? Sim. Só existe uma. Agora, terra tem vários tipos. É ou não é verdade? Eu sou um tipo, Gabriel é outro, Felipe é outro, Wagner é outro, mas somos terras. Só que cada ser humano é de um jeito. Porque a terra fala do nosso coração. Quem está prestando atenção? A terra fala do nosso coração. E, na verdade, o nosso coração é quem nós somos. Você sabia disso? Uns são coração mais mole, outros são mais durinhos, sim ou não? Outros ficam com raiva mais fácil, outros se magoam com mais facilidade, outros guardam rancor, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Outros já têm facilidade de perdoar, liberar perdão. É ou não é? Outros carregam traumas e parece que não quer abrir mão. Mas na verdade é que a terra somos nós, é o nosso coração. Amém? Então uns ouvem a palavra e obedecem. É ou não é verdade? Outros ouvem a mesma palavra e não obedecem. Não obedecem. Por que uns obedecem? Não. Por que muitas pessoas chegam na igreja, umas são transformadas, umas mudam de vida, prosperam, crescem, têm paz, têm alegria. Deus ajusta a vida da pessoa. E o que acontece com outras pessoas? Que ouvem a mesma palavra, que recebem o mesmo conselho, mas parece que na vida delas não flui. Onde é que está o problema? Será que a semente não era boa? Essa pregação não foi boa. Mas a mesma pregação que toca um, não toca o outro. Mas a mesma pessoa que frequenta o mesmo lugar está fluindo, está crescendo, está desenvolvendo, e o outro não. Aonde é que está a diferença? Diga, na terra. Diga, a terra é o nosso coração. Amém? Olha o que diz aqui no verso 15 do capítulo 13. Na verdade, no verso 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Está me acompanhando aí? Glória a Deus. Ainda que estejam sempre ouvindo, diga sempre ouvindo. Vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. O profeta Isaías já tinha liberado essa palavra lá atrás, muito antes de Jesus vir à terra. Se você não sabe, o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico. O que é isso? Aquele que mais anunciou a vinda do nosso Salvador. Que mais disse, olha, virá o Salvador virá, Jesus virá. Então ele já tinha declarado, olha, vão ouvir, mas não vão dar ouvidos. Será que existe isso, ouvir e não dar ouvidos? Dá, né? Se não tinha, tem agora, tá bom? Olha o que diz o verso 15, pois o coração desse povo se tornou insensível. O que é um coração insensível? É alguém que conhece a palavra, ouve a palavra, mas o coração está endurecido. Sabe qual é a vontade de Deus. Sabe que Deus tem um plano na vida dele. Sabe que Deus quer fazer uma obra nessa família, mas está com o coração endurecido.
Por isso o verso 15 diz: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender, diga entender, com o coração. Normalmente quando a gente fala de entender, a gente pensa em mente, sim ou não, igreja? Intelecto, né? Raciocínio, mente. Mas a Bíblia está dizendo entender com o coração, porque a terra que Jesus está falando é o nosso coração. Não basta eu entender com a mente. Amém. Jesus falou que a semente que cair na boa terra vai dar fruto. Por que eu não estou dando fruto? O que está acontecendo na minha vida? Será que tem algo errado comigo? Tem. É claro que tem. Quando não estamos dando fruto, apesar de já estar um tempo buscando o Senhor, tem alguma coisa errada. Quem está entendendo isso? Amém. Você que é cristão, você precisa buscar isso. O que está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não estão andando na minha vida? Eu trabalho, eu dizimo, eu oferto, eu vou para a igreja, sim ou não? Eu até oro, olha que bênção. É ou não é verdade? Eu até leio a Bíblia, sim ou não, irmãos? O que está errado? Por que eu não estou dando fruto? Será que eu não sou uma boa terra? Nós precisamos analisar a nossa vida, porque o Evangelho é transformador. É a única coisa que transforma o homem, seja ele o mais duro que for. Quando ele dá vazão, quando ele permite, quando ele deseja, quando ele quer, de coração. Amém? De coração. Quem conhece o maior mandamento quando Jesus foi interrogado pelos fariseus? Mateus capítulo 23, se eu não me engano, verso 37. Não é esse não. Me ajuda aí, eu coloquei aí para colocar na tela. 23, 28. Depois a gente lê esse. Vamos continuar. Amém? Então, o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que existe 4 tipos de terra, ou seja, são pessoas diferentes, com corações diferentes. Na mesma casa a gente percebe isso. Quem aqui tem filhos? Mais de um. O que a gente percebe, quem é pai e mãe? Que tem um filho diferente do outro, sim ou não? Sim. É ou não é verdade? Em toda casa é assim. Um é mais extrovertido, o outro é mais calado. Um é mais temperamental, né? Pensei que eu já estava com sotaque de Santa Catarina, né? Como que é? Mas as pessoas são diferentes, por quê? Porque Deus é poderoso, irmãos. Ele faz cada pessoa de um jeito. Eu nunca vi casar um homem e uma mulher igual. Né, meu amor? Cada um tem um jeito diferente. Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Ela gosta do clima tal, eu gosto de outro. É ou não é? Nós saímos para comer, ela quer comer comida tal, eu quero outra. Vocês não são assim não também? Ou só nós, amor, que estamos ao contrário? O ser humano é diferente. É ou não é? Eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para outro lugar. Mas é claro que quem é casado, né, vai para o mesmo lugar. Então vai tu para lá. Não, isso não pode. Amém? A gente renuncia a nossa vontade, a gente carrega a nossa cruz. Amém? Mas é claro, em amor, amém? Em amor. Olha, presta atenção. Amém? Por exemplo, o mandamento que Jesus deixou, qual foi o maior mandamento? Quando os fariseus queriam pegar Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento? O que diz a Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque o coração, irmãos, é a vida da pessoa. O coração diz muito a respeito de quem nós somos. O coração, na verdade, ele determina quem é você, quem sou eu. Amém? O coração de uma pessoa determina que tipo de vida ela vai ter. Você sabia disso? Sabia não, né? Ficou sabendo agora.
Irmãos, eu ouvi uma frase da minha sogra que eu fiquei pensando, fiquei analisando. Falei, não é que a minha sogra tinha razão? Que a sogra quase nunca tem razão, né, irmão? Estou brincando. E ela não está aqui, por isso que eu estou falando isso. Eu amo minha sogra, ela sabe disso. Eu lembro que eu falava para ela, eu te amo. Ela, me ama nada. Eu falei, amo. Porque você tem que exercitar a fé, amém? Estou brincando. Mas olha o que diz, é brincadeira, tá? Não vai falar para ela. O coração de uma pessoa determina que tipo de vida ela vai ter. Irmãos, isso é muito profundo. A minha sogra disse a frase que eu vou falar agora. Ela disse, olha, quando você vê alguém sofrendo muito, é porque essa pessoa tem um coração duro. E eu cheguei à conclusão que ela tinha razão. Nós já sofremos, sim ou não? Sofremos por quê? Por causa do nosso coração. Foi ou não foi? Quero saber de Deus, não. Que agora não, estou muito novo, né? Aí vai padecer, vai apanhar da vida, vai sofrer. Então a vida da pessoa, a Bíblia afirma isso. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, verso 4. Verso 13. E para finalizar, verso 23. Diz assim: ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Você não está ligado, vou ler de novo, tá bom? Para toda a igreja completar aí. Ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Verso 13. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Entenda algo, a sua vida que você tem, que você está vivendo, é o que o seu coração merece. Isso é forte ou não é? É claro, eu não tinha instrução da palavra. Isso aqui é para quem tem a instrução da palavra. É para aquela terra que já recebe a semente há muito tempo. Que está recebendo, que está sendo semeado, que está ouvindo a palavra, que está sendo instruído, diga amém. Amém. Que está sendo instruído. É para mim e para você, para o crente. Para quem tem conhecimento de Deus. Para quem teve encontro com Deus. Para quem conheceu a Deus. Porque o problema não é o ímpio. O ímpio não tem nenhum compromisso, nem responsabilidade de ter uma boa vida, porque ele não tem Deus. Quem está compreendendo? Agora, para mim e para você que temos Deus, temos a palavra, você não pode aceitar nada que não seja uma vida de paz e prosperidade. Quem está entendendo? Amém. Irmãos, é presente de Deus para você, você recebe? Amém. É para você. É para a sua casa, é para a sua família, é para o seu casamento. É promessa de Deus para nós. Você vai aceitar passar anos dentro de uma igreja com a mesma vida? Com a mesma tristeza, com a mesma doença? Você não deve aceitar isso porque não é o que Deus planejou para você. Pastor, mas lá em casa é muito difícil. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Todas as coisas é possível para o Senhor. Amém? Então aonde está o problema? O problema sou eu, diga sou eu. Lembrei da música do Judson. Vocês querem cantar aqui? Eu convido vocês. Porque a gente gosta, está em nós isso, transferir a responsabilidade. Começando dentro da casa, é tu. É ou não é? Por quê? Por causa do convívio. Aí chega na igreja, a mesma coisa. Não, o problema não sou eu, não, é tu. É a igreja, é o pastor. Menos nós. Não é verdade? Isso é um perigo, porque para a gente ter uma mudança, nós temos que assumir a responsabilidade. Amém? Porque quando uma pessoa entende isso, tenha certeza, a vida dela já começou a mudar. Não vai pôr a culpa no pai, na mãe, no tio, no irmão, porque a sua vida depende de você. Sabia disso? Pastor, eu tive um passado muito triste, eu também. Minha filha hoje perguntou para mim, a gente estava tomando café,
Aí eu nem sabia que ela não sabia a história. E aí eu contei para ela a história, né? Quando eu fui encontrar meu pai, pela primeira vez, já com 27 anos, casado já. Me falaram, teu pai tá... Eu falei, tá bom, vou lá encontrar ele. Falaram para mim que ele era sócio numa empresa na rua que eu casei e fui morar. Ele nem era de Manaus. Eu morando aqui em Manaus, ele morando em outro estado, tinha uma empresa na rua que sem eu saber eu casei e fui morar lá. Isso é Deus ou não é? Fui morar na rua. Não, na rua, né? Na rua da empresa. Já tinha saído da rua quando eu era do mundo. E aí, fui lá, bati na porta, contei a história pro cara, o cara era o sócio dele. O cara olhou para mim e falou, tu é a cara do filho dele. Outro, né? Resumindo a história, para nós ganhar tempo. Olha, quando ele vem aqui de tantos meses, eu vou te falar e você vem aqui. Falei, tá bom, eu moro na casa tal, rua tal. Expliquei para ele, ele bateu lá, olha, teu pai tá aí. Falei, tá bom, tal hora eu vou lá. Cheguei lá, eu e a minha esposa. Imagina, irmão, tu com 27 anos, encontrar teu pai. Pela primeira vez. Cheguei lá, com o abençoado, contei minha história, né? Contei minha história, é o seguinte, a história é essa, é o que a minha mãe me contou. Quando eu terminei de contar, ele olhou nos meus olhos e falou assim, tu não é meu filho não. Tu é filho de um negão lá da cidade. Engraçado, né? Não é contigo? Te juro, ele falou isso pra mim. Não é interessante essa história? Eu olhei pra minha esposa e falei, e agora? Sobe na moto, vamos embora. Eu tinha moto, né? Não tinha mais diálogo. O cara falou isso. Falei, amém. Sabe o que eu fiz? E esses olhos e esse nariz, é de quem? Ela falou que eu era a cara dele. Falei, olha, eu passei a orar por ele. Senhor, se o Senhor quiser um dia eu vou encontrar com ele, né? Ele vai ser uma boa terra, vai estar com o coração quebrantado. Mas, irmãos, eu tenho uma história, mas eu me encontrei com Cristo, amém? Então eu não posso deixar o meu passado me prender, me amarrar. Por quê? Porque a semente da palavra de Deus caiu no meu coração. Então não me importa o que ele achou, eu não tenho nenhuma mágoa. Pelo contrário, oro por ele. Quem sabe um dia eu encontro ele e falo, tu é meu filho mesmo, né? Já pensou eu ore por ele ali e Deus faça um milagre, ele entrega a vida para Jesus? Olha que bênção, né? Mas acabou essa história, tá? Vamos continuar. Vocês queriam chorar, né? Amém. Então, não podemos, irmãos, aceitar, receber a semente da palavra de Deus e não mudar de vida. Nós precisamos identificar aonde está o problema. E tenha certeza, 99% das vezes é o nosso coração. Porque a Bíblia deixa clara que a terra, irmãos, é a nossa vida, é o nosso coração, que a nossa vida depende do nosso coração. Amém? Então, se você não tem um coração bom, porque na verdade ninguém é perfeito. Amém? Mas é possível Deus trabalhar essa terra. Você sabia que os agricultores trabalham a terra para depois lançar a semente? Então, na nossa vida não é diferente. Por isso que Jesus usou a parábola para ensinar essas coisas. Amém? Então, o que está dizendo aqui? Apegue-se às palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde bem, pois dela depende a sua vida. Irmãos, todos nós recebemos instruções, sim ou não? Sim. A pastora estava aqui dizendo, pessoas que nos amam, dão conselho, mostram o caminho, o pai fala, a mãe fala, o tio fala, chega na igreja, o pastor fala, a pastora fala, o líder de célula fala, o discipulador fala, ensina, ajuda, mas quando a pessoa não abre o coração, não tem como a semente dar fruto. Quem está entendendo? Porque não depende da semente, nem da igreja, nem do pastor, depende de nós, exclusivamente de nós. Não é de Deus que eu dependo, não. Deus já fez a obra na sua vida. Ele quer que você tenha uma vida dependente dele, mas o que depende, a sua vida depende de você. De você ouvir a instrução, de você ter entendimento, juízo, para praticar o conselho, para praticar a palavra. É a única maneira de você ter um bom resultado. E a sua e a minha vida dá certo.
é possível trabalhar a terra do seu coração. Diga amém. Amém. A nossa vida, os resultados que estamos obtendo estão diretamente ligados à atitude do nosso coração. João 3:27 diz assim: o homem não recebe nada, diga nada, se do alto não for lhe dado. O que é isso? Tudo que você precisa depende de Deus. Está nas mãos de Deus. Tudo que você quer, que você corre atrás, que você sonha, que você se descabela aí, falta ficar doido, e está tudo na mão de Deus. O que eu preciso fazer? Abrir o seu coração para Ele, só. Render a sua vida, entregar a sua vida, entregar os seus dias ao Senhor. Amém? Mateus 22:37. Agora achei o versículo. Respondeu Jesus, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles perito na lei, diga perito na lei. Perito na lei. Significa que ele conhecia a palavra, amém? O pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amém? Temos vários exemplos na Bíblia, tanto na Bíblia quanto no dia a dia, de quem foi, as pessoas que foram e estão sendo boa terra, e das pessoas que também foram e estão sendo uma terra que não dá fruto. Sim ou não? Você abre a Bíblia para ler, você vê Nabucodonosor, acabou de dar um exemplo. Vacilou, foi orgulhoso, né? Foi prepotente, achou que podia tudo. Deus abateu ele. Você vê no dia a dia pessoas ao nosso redor que foram duras, coração endurecido, não se humilharam, não se renderam. Olha para a vida delas. Simples. Vejam aonde elas estão, aonde elas chegaram. O que você quer para a sua vida? Qual é o exemplo que você vai seguir? Porque tanto na Bíblia quanto no dia a dia, você tem exemplo no seu trabalho, na sua família, é ou não é verdade? Na sua igreja, na sua célula, no meio dos seus amigos, seus parentes, você tem exemplos de pessoas que não abriram o coração para Deus. Veja onde elas estão. Assim como você também tem perto de você exemplos de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, se renderam, obedeceram, ouviram o conselho. Veja onde elas estão. Simples. Hebreus 13 diz para a gente olhar a fé dos nossos líderes, ver o resultado que tiveram e imitá-los. Quem está entendendo? Amém. Olha para o resultado e imita. Quando você vê alguém ganhando muito dinheiro, você não quer imitar? Agora não, né? Vou dar mais uma oportunidade. Quando você vê alguém bem sucedido na área financeira, você quer ou não quer seguir o exemplo? Amém. Eu sei que vocês iam dizer não, já ia fazer um discipulado. Quer ou não quer seguir o exemplo? Sim. Quer seguir o exemplo. Olha, o fulano estudou, se dedicou, tá bem. O que tu está esperando para estudar, se dedicar para ficar bem? Não é errado. A não ser que você tenha que deixar o seu Deus por isso. Aí está errado. Você não vai seguir o exemplo de alguém que está cheio da grana, mas está com a sua alma vida. É ou não é verdade? Está arrebentado, família arrebentada, filhos arrebentados. Um exemplo desse ninguém vai seguir. Mas nós temos exemplos. E nós precisamos seguir bons exemplos. Digam amém. Amém. Exemplo, os fariseus. Vamos dar aqui um bom exemplo. Os fariseus são exemplo para nós? Sim ou não? Não. Jesus disse: faça o que eles estão dizendo, mas não faça o que eles fazem. Sabe por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles diziam o correto, mas faziam o errado. E todas as vezes que Jesus chega com eles, irmãos, Jesus exorta eles. Quem fez essa pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Foram eles. Eles não queriam aprender, preste atenção. Eles não queriam aprender. Eles estavam procurando motivo para acusá-lo. Testando. Já viu aquela pessoa assim?
Ei, e aí? Isso aqui pode? Tu acha? O que tu acha? Às vezes a pessoa está mal intencionada. Ela não está querendo aprender. Ela está querendo ver o que tu vai dizer. Só para te... é isso, é? Só para te acusar. Então nós temos que tomar cuidado. Mateus 23, 28 diz assim: assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Estes eram os fariseus. Verso 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Quem entendeu? Preste atenção em algo. Às vezes a gente vem para a igreja e aí entrega o dízimo. Glória a Deus. Se torna um dizimista, está dizimando, todo mês dizima direitinho, mas não atenta para as outras áreas da vida. Vou dar exemplos aqui só para... Continua falando palavrão, vendo besteira, fazendo o que não deve, e espera que Deus mude a vida da pessoa. Não é assim que Deus trabalha. Pastor, então o que eu faço? Eu paro de dizimar? Não! Olha o que está escrito. Vocês devem praticar essas coisas. Que coisas? Dizimar. Deu para entender? Amém. Novo Testamento, Mateus 23, 23. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Por quê? Porque nós devemos nos esforçar para fazer tudo que está ao nosso alcance. Não é só dar o dízimo. Por isso que tem muita pessoa que dá o dízimo e não vê o milagre na sua vida. Porque acha que o que Deus espera dela é contribuir com o dízimo só. Não é só isso. Só o dízimo não vai mudar a vida. Amém? O que muda a sua vida e a minha é a atitude do nosso coração. A sinceridade com Deus, a transparência, falar a verdade, se esforçar, buscar a Deus, querer conhecer a Deus. É uma série de atitudes que nós devemos ter de todo coração. Aleluia, glória a Deus. Ou você acha que não tem pessoas que dizimam e traem a esposa? Como é que Deus vai abençoar uma coisa dessa? E aí, Deus vai abençoar? Tem como. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus perdoa pecado? Deus perdoa pecado? Sim. Sim. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é misericordioso. Mas Deus é misericordioso com os sinceros de coração. Sabe por que os fariseus não fluíram, não prosperaram, não deram certo? Porque eles eram hipócritas. A hipocrisia predominava na vida deles. E o que nós precisamos aprender, irmãos? Nós precisamos aprender que com Deus é de degrau em degrau. De degrau em degrau. Você veio do encontro essa noite, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, vocês subiram um degrau. Na caminhada com Cristo, tem vários degraus. Pastor, quantos degraus são? Não sei. É até aquele grande dia que Ele vai vir para nos buscar. Amém? E até lá nós não podemos parar. Nós até olhamos às vezes para o degrau de baixo, queremos voltar, mas precisamos orar para que o Espírito Santo pegue nosso corpo, nossa perna e nos dê força para ir para o próximo. Amém? Para obedecer o próximo, para vencer o próximo, porque é assim a caminhada do cristão. O que tem de gente desistindo, irmãos, é muita gente, mas está escrito:
nos últimos dias o amor de muitos esfriar. Lembra que devemos amar o Senhor de todo coração? Lembra que a nossa vida depende do nosso coração? Devemos guardar o nosso coração e nunca permitir com que ninguém, nada nem ninguém, venha plantar uma semente do maligno no nosso coração. Como que o diabo faz isso? Falando das pessoas que são determinantes na nossa vida, nossos líderes, pessoas que querem ver o nosso bem, que oram por nós, que jejuam por nós, que vão na nossa casa nos incentivar, que quando nós estamos querendo desistir, tem uma palavra de ânimo para a nossa vida, que nos encoraja a vencer, fazer o correto, obedecer a Deus. O que o inimigo faz? Tenta plantar uma sementinha contra aquelas pessoas. Fica com raiva dele, fica com raiva dela. Não é nem tua mãe, pensando que é teu pai. Não, querido, teu pai é Deus. E Ele que morreu por você, amém? A gente nem pode morrer por você. O que a gente pode? Te mostrar o caminho, orar pela sua vida. Essa é a nossa missão, orar por todos vocês. Todos vocês. Eu tenho aprendido a fazer isso. Eu não lembro do nome de todos, mas todos os nomes que eu lembro, eu cito. Deus, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, dá força para esse, gera fé nesse, ajuda esse, dá sabedoria para esse. A gente vai orando, porque esse é o nosso chamado. Amém? Nada que é do maligno brotar no seu coração. Às vezes a pessoa está com a vida toda enrolada, pelo fato de ter cometido vários erros, ter endurecido o coração, ter tomado atitudes precipitadas, não ter pedido conselho, não ter ouvido a Deus, não ter obedecido a Deus. O que isso gera? Isso gera um transtorno enorme. Vai ver a vida da pessoa, está toda enrolada. Área familiar, financeira, que mais? Relacionamentos, família, está tudo enrolado. E por quê? Porque o coração da pessoa foi duro quando precisava ser mole. Não obedeceu quando tinha que obedecer. Não deu ouvidos ao conselho quando tinha que dar. Não fez o que tinha que fazer. E aí a vida está toda enrolada. E a pessoa chega na igreja e ela quer que em 2 meses a vida dela se desenrole toda. Não é assim. Você não passou uma vida inteira enrolada? Agora você tem que passar a vida inteira desenrolando a tua vida. Como? Com Cristo. Amém. Obedecendo a Cristo, se dedicando ao reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. É assim. Eu conheci a Cristo com 22 anos, se eu não me engano. 21 anos, 22 anos. Mas sabe como que acontece? A gente tem uma colheita que a gente plantou lá atrás. E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas né? Eu também plantei tanta coisa ruim. Agora não pode chorar não, tem que colher, né? E aí a gente vai colhendo. Vai colhendo, só que agora você está com Jesus. Amém? Você vai colhendo, você tem entendimento da palavra, você sabe o que você fez. Você vai colhendo, por exemplo, um exemplo muito forte. Lá na rua que eu fui morar, na casa, né, na kitnet. Eu acabei de casar, fui morar lá no Planeta dos Macacos, eu gosto desse nome. Para quem não conhece, é o bairro da Paz. Lá nessa rua que eu estou falando. Com meses de casado, roubaram minha moto. Eu era crente, irmão, dizimista. Era meu veículo de trabalho. Eu podia falar, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? O Senhor não é bom não, Deus. Não está comigo não. Falei não. O Espírito Santo trouxe na hora, na minha mente, as plantações do passado. Amém, Deus? Tudo bem? Trabalhar, vou comprar outro. Verdade. Por quê? Porque nós temos que ser justos. Temos que reconhecer a vida que nós levávamos. Jesus perdoou, limpou, lavou com o sangue dele. Glória a Deus. Mas a semente foi plantada.
Então não desanime quando você começar a viver uma vida ou começar a colher algo que você plantou no passado, porque você tem que entender que uma hora vai acabar essa colheita. Por quê? Porque agora você está semeando coisas boas. Você está obedecendo a Deus, você abriu o coração para Deus, você está buscando a Deus. Amém? Então vai chegar uma hora, irmãos, como diz a Damares, agora só a vitória, agora só a vitória. Já ia levantando o pé que eu ia cantar. Só vitória. É verdade. A vida do crente não é só vitória, mas Deus é um Deus que abençoa. Amém? Deus tem paz para a tua vida. Não é uma vida só de turbulência, de tribulação, não. Ou seja, é questão de tempo. Temos que aprender a esperar, porque vai chegar uma hora, amém? Vai chegar a hora. E se você observar, eu quero voltar aqui para a parábola, para a gente finalizar, mas olha o que diz. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente que caiu no terreno pedregoso, vai analisando aí que tipo de terra você é. Amém? Esse é o caso daquela que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Você já viu aquelas pessoas que chegam na igreja, glória a Deus, se converte no primeiro dia, e da graça e paz é o último a ir embora da igreja. Eu falei, meu Deus, que bênção, né? Foi bem rápido, a semente caiu, bum, brotou. Só que algumas vezes essa pessoa, ela não se aprofunda em Deus, ela não estuda a Bíblia, ela não tem vida de oração, ela só quer o mover na igreja. Em casa ela esquece que Deus é um Deus de relacionamentos, né? Que quer se revelar a ela, que quer curar ela, que quer transformar ela, para que a sua família seja alcançada por ela. Esquece disso. Esse é o caso de uma das terras. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem em si mesmo, que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Não é que tem irmãos que passam pouco tempo na igreja? Irmãos, é incrível, pode olhar as fotos das igrejas. Quando vira um ano, você vai ver que naquela foto da igreja já está faltando alguns irmãos. Vira outro ano, você já não vê outros irmãos. Dura pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Você tem que estar atento e saber que para quem quer andar com Cristo, você vai passar por provações. É provação que tira as pessoas da igreja. Não, a Bíblia diz o contrário, que a provação produz perseverança. Porque você só vai se tornar um crente perseverante se passar. Por isso que quem parou, ficou lá, não se tornou perseverante, parou na tribulação. Agora, aquele que passa pela tribulação sabe, Deus é comigo, Ele vai me dar força e eu vou vencer. Continuando, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando-a infrutífera. Agora eu quero ler Marcos. O Evangelho segundo escreveu Marcos, ali era segundo Mateus, que também conta a parábola do semeador. Versículo 19 apenas. Marcos 4, 19. Diz assim: mas quando chegam as preocupações desta vida, e o engano das riquezas, e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Marcos, ele foi um pouco mais além, um pouco mais completo do que Mateus, mas o significado é o mesmo, o propósito da palavra é o mesmo, mais uma vez. Mas quando chegam as preocupações, quando chega a preocupação no coração, na vida daquele crente que recebeu a palavra, você está entendendo?
que foi para a igreja, que entregou a vida para Jesus, que se converteu mais uma vez. Mas quando chega as preocupações dessa vida, quem aqui tem preocupações além de mim? O engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. É tanta coisa, irmãos, competindo no nosso coração com a palavra de Deus, que se você não fizer, eu não fizer, como o salmista Davi, guardei a tua palavra onde? Igreja, guardei a tua palavra onde? Para não pecar contra ti. Porque preocupação todo mundo tem. Luta todo mundo tem. Guerra todo mundo enfrenta. Sim ou não? Se não guardarmos a palavra no nosso coração, essa poderosa palavra pode se tornar na tua vida infrutífera. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu e você seja uma terra boa. Uma boa terra. Aqui está dizendo a preocupação com as riquezas. Melhor, em Marcos diz o engano das riquezas. Porque a maioria das pessoas acreditam em uma mentira, de que se elas tiverem dinheiro, elas vão ter paz. Isso é a maior mentira do diabo. Não há problema nenhum em trabalhar, em estudar, em se formar e ganhar bem, ter dinheiro, não há problema. O dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Lembra que a tua vida depende do teu coração? Se você amar o dinheiro, a tua vida vai depender do dinheiro. Aí você não vai ouvir a instrução, você não vai guardar a palavra no seu coração. Então tem muita gente que acredita nisso. Eu gosto muito de Salmo 112, ela separa riquezas de prosperidade, duas coisas diferentes. O crente precisa de prosperidade, não de riqueza. Se Deus quiser fazer alguém aqui rico, aí é com Deus. Quem sou eu para dizer que não? Tem problema ser rico. O problema não está no dinheiro, o problema está no coração. Está dando para entender? Nabucodonosor era rico. Ele era rei. Ele achou, eu sou o cara. Comeu capim. Forte, né? Para você ver que o dinheiro não te dá uma certeza de nada. O dinheiro não garante nada. Eu estou seguro porque eu estou cheio de dinheiro. Quem falou? A segurança quem nos dá é Deus. Amém. E o Deus estava ministrando muito meu coração a respeito disso. Porque na parábola do semeador, Jesus deixa claro que o engano das riquezas. Dinheiro é bom para quem sabe usar. Porque tem pessoas que se perderam por causa de dinheiro. E a Bíblia diz isso, se eu não me engano, em Timóteo. Paulo escreve a Timóteo: tendo o que comer e com o que se vestir, esteja contente. Porque muitos atrás da riqueza se desviaram. Perderam. Irmão, cadê você? Eu trabalhando. Vai vir para o culto hoje? Não vai dar, estou trabalhando. Olha, eu ainda vou abrir um shopping que trabalha só até sábado. O que vocês acham? Vou contratar, todo mundo está desempregado aqui. E quem trabalha no domingo também vou contratar. Sábado, domingo está de folga, vai para o culto, meu irmão. Estou brincando, não vou abrir shopping não. Mas vai que Deus levanta alguém para fazer isso, né? Amém? Dar o dízimo e achar que está fazendo a vontade de Deus, está errado. Não se limita a isso, irmãos. Quero terminar com Mateus 23, 23. Jesus falou com os fariseus: vocês devem fazer isso sim. Não tem que parar de dizimar. O dízimo é o que mantém a casa de Deus. Todo mundo sabe da história dessa igreja. A gente construiu isso aqui num tempo até recorde. Como? Com dízimos e ofertas. Como é que a gente está construindo ali? Como é que nós vamos construir aqui ao lado do nosso templo? Com dízimos e ofertas. Ou tu acha que... Como é o nome do governador? Wilson Lima. Vou fazer aqui para vocês. Obrigado, Wilson. Tanto de buraco que tem aí, irmão. Nem asfalto tem. É ou não é? Quem já caiu no buraco? Não precisa falar, não.
Então, o que nós precisamos entender? Que Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Vai se colocando de pé. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus quer alegrar o teu coração. Deus quer transformar a tua vida. Pastor, eu trouxe o dízimo, tá aí, tchau, tô indo, vou nem ficar pro culto. Irmão, você sabia que tem pessoas que nunca pisaram o pé aqui, que não se converteram e todo mês mandam o dízimo? Quem sabia disso? Existe. O que eu faço? Eu oro por essa pessoa, para que Deus transforme, para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus e tenha a sua vida transformada. Sério. Um membro dessa igreja manda o dízimo, o dízimo do fulano de tal, nunca veio aqui. Eu pergunto, eu quero saber da pessoa, quem é a pessoa? Como é a vida dela? Ela vive essa vida, uma vida bem longe de Deus. Fala, amém, vamos orar aqui, para que essa pessoa tenha um encontro com Deus e tenha a sua vida transformada. Porque ninguém está aqui por causa de dízimo. Amém? Nós estamos aqui por causa das vidas, das famílias que são oprimidas por causa da paz de Deus. Amém? Esse é o propósito. Então você que é cristão, você que é crente, que só traz o dízimo e não quer oração, não quer ler Bíblia, não quer fazer a vontade de Deus, está errado, irmãos. Em nome de Jesus. Isso está errado. Não adianta só mandar o dízimo, não adianta só trazer o dízimo. É a tua vida, é o teu coração que Jesus quer. Amém? É o teu coração que Ele quer entrar, que Ele quer penetrar, que Ele quer transformar, que Ele quer mudar. É a terra do teu coração. Eu quero fazer uma oração por pessoas aqui que têm muita dificuldade de se relacionar com Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus de verdade. Sabe por quê? Porque a tua vida depende do teu coração. Simples.